E aí pessoal, como é que vocês estão? O meu nome é Caio Bruno e eu vou ser seu professor aqui nesse curso de lógica. Não apenas a lógica na computação, mas de um contexto geral. Ajudá-los a entender como é que a percepção da lógica faz a gente observar o nosso mundo de uma forma diferente. Nesse vídeo eu vou fazer apenas uma breve introdução e após isso nós vamos fazer um aquecimento, que serão dos jogos, que eu vou falar um pouquinho deles mais pra frente. Aí você me pergunta, mas o que de fato é a lógica? Vamos à definição. A lógica estuda as estruturas do pensamento e a coerência das ideias. E o que a lógica faz? Desenvolve teorias e ferramentas para estruturar o pensamento, analisar argumentos e encontrar respostas para perguntas complexas. Bom, resumidamente, a lógica ela vai observar fatos. E a partir desses fatos, ela vai poder dizer o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é incorreto, o que não é incorreto. Ou então ela vai descobrir respostas para perguntas que, sem analisar bem esses fatos, a gente não conseguiria respondê-las. E qual a diferença de lógica formal para a lógica informal? A lógica formal ela vai ter um conjunto de ferramentas, de teorias que vão ajudar a fazer essa análise dos fatos. A lógica informal, vou dar um exemplo para vocês. Quando você sai de manhã cedo, na porta da sua casa, no quintal, e você vai ver o chão molhado, você vai ver as árvores com as folhas molhadas, você vai ver poças de lama. Então, pelo seu raciocínio lógico, você vai entender que choveu ali durante a madrugada, né? Mas você não precisou de ferramentas e teorias para saber disso. Na sua experiência de vida, nos seus vários anos de vida, que você saiu na porta e o chão estava molhado, havia várias poças de lama, queria dizer que choveu durante a noite ou durante a madrugada. E essa é a diferença de lógica formal para a informal. A formal vai ter essas ferramentas, teorias, né, para poder estruturar o pensamento. A informal são coisas que nós aprendemos com o cotidiano. Mesmo os estudos da lógica sendo datados há milhares de anos atrás, a lógica continua enfrentando desafios antigos e contemporâneos. Por exemplo, a aplicação dela na inteligência artificial é um dos desafios hoje. E sem falar que muitos filósofos eles argumentam que apenas a lógica ela não é suficiente para guiar a ética e a moralidade, né? Quando você está querendo analisar coisas que são moralmente importantes. Ou seja, que o ser humano, o cérebro dele é um universo. E apenas usar essa lógica não é suficiente para chegar a determinadas conclusões. Porque você precisa colocar aí fatores emocionais, uma coerência do pensamento, que mesmo que a gente tente entender o ser humano é bastante complexo. Bom pessoal, agora eu vou contar para vocês o texto do livro O Homem que Calculava, do grande escritor Malbataan. E nesse trecho, né, eu vou contar aqui para vocês o contexto, né, que foi um desafio que foi chegado até o calculista. E eu quero que vocês vão pausando e vão analisando o que é que está acontecendo, qual foi a pergunta que o calculista fez, qual é a próxima pergunta que o calculista pode fazer, né? E também vou passar aqui as regras para vocês. Bom, o contexto é o seguinte. Certa vez o calculista estava passando por uma determinada aldeia, e nessa aldeia tem esse chefe, que por saber da fama do calculista, o convidou para sua casa e colocou 5 moças chinesas na sua frente. E todas essas moças chinesas estão com os olhos vendados, né, como vocês podem ver. E as regras são as seguintes. 3 dessas moças têm os olhos azuis e 2 têm os olhos pretos. As que têm os olhos azuis são mentirosas, elas só vão falar mentiras. E as que têm os olhos pretos vão ser sempre sinceras, elas nunca vão falar mentiras. E esse calculista, ele tem 3 perguntas para o total de 3 moças. O objetivo em si dele é descobrir quais têm os olhos azuis e quais têm os olhos pretos, com apenas 3 perguntas. Então o calculista chega na moça número 1 e pergunta: qual é a cor dos seus olhos? Só que o chefe, muito malandro, já tinha chegado na moça número 1 antecipadamente e falou que ela só poderia falar em mandarim, que é a sua língua natural, dela e das outras 4 moças. E aí, para um desavisado, eu pensaria, poxa,
o calculista acabou perdendo uma pergunta. Ele só tinha 3, agora só tem 2 e essa terceira foi jogada fora. Só que o calculista, em toda a sua sabedoria, sabia que ela só poderia ter falado que os olhos dela são pretos. Porque se ela tem o olho azul e é uma mentirosa, ela vai ter que dizer que o olho dela é preto, porque ela vai ter que mentir. E se o olho dela for realmente preto, ela vai dizer que é preto porque ela só pode falar a verdade. Então, ele ainda não coloca nada na moça número 1, né? Tem interrogação aqui embaixo para ele poder ir marcando quem tem olho azul e quem tem olho preto. Mas ele ainda está em dúvida, essa moça número 1. Ele deixa a interrogação, mas ele sabe que essa moça falou que tem os olhos pretos. Agora o calculista ele vai na moça número 2 e o chefe diz apenas em português. As 2 perguntas que sobraram, as moças vão responder em português. Ele chega na moça número 2 e pergunta que cor a moça número 1 disse que tinha. Qual foi a cor do olho que ela falou que disse que tinha. E a moça número 2 respondeu, ela disse que tem olhos pretos. E nisso ele conclui que a moça número 2 tem olho preto, ela está falando a verdade. Porque, segundo a lógica que eu acabei de explicar para vocês anteriormente na moça número 1, ela só podia ter falado que tem olho preto. Porque não existe um contexto em que ela fala que tem o olho azul. Se a moça número 2 falasse que a moça número 1 disse que tem olho azul, a moça número 2 estaria mentindo. Mas como ela confirmou o fato que o calculista já tinha previsto, então ela está falando a verdade quando diz que tem olhos pretos. Então ele marca a moça número 2 como olho preto. Bom, agora o calculista vai até a moça número 3 e pergunta a ela qual é a cor do olho da moça número 1 e a moça número 2. A moça número 3, mesmo ela estando vendada, né, pela voz ela sabe quem é a moça número 1 e quem é a moça número 2, né, por serem da mesma região, por se conhecerem. Então a moça número 3 fala, a moça número 1 ela tem olhos azuis e a segunda tem olhos pretos. Vamos lembrar que o calculista ainda não tem certeza sobre a moça número 1. A moça número 3 falou que tem olho azul, então não tem como saber se ela está falando a verdade ou está mentindo até aí. Mas no momento em que ela fala que a segunda tem olhos pretos, aí ele percebe que a moça número 3 também está falando a verdade, porque ele já tinha concluído que a moça número 2 tinha olho preto. E como a moça número 3 confirmou isso, ele descobre que a moça número 2 e a número 3 têm os olhos pretos e elas são as verdadeiras. Assim, ele conclui o desafio do chefe, descobrindo que a moça número 1, 4 e 5 tem olho azul, e a moça 2 e 3 têm os olhos pretos. Bom, eu espero que vocês tenham assistido essa parte do vídeo, pausando, prestando atenção, tentando entender como é que funcionou a lógica do calculista, qual foi o pensamento para ele poder chegar a essas conclusões. Por que eu digo que espero que vocês tenham parado para pensar? Porque agora eu que vou fazer o desafio para vocês. Vocês podem ver que tem uma ordem aí, né? Azul, preto, preto, azul, azul. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, se não fosse essa configuração, fosse uma outra configuração, será que a lógica do calculista ainda daria certo? A forma que ele usou para poder descobrir as moças? Quais jeitos daria certo? Né? Qual é a fórmula geral que daria certo isso? E como é que daria errado e o calculista acabaria perdendo o desafio? Eu quero que vocês parem agora e pensem, escrevam nos comentários, né, que eu quero saber o que é que vocês acham, eu quero saber a resposta de vocês. E no próximo vídeo eu vou dar a resposta disso. Então pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um aquecimento. Esse aquecimento é esse jogo chamado Cavaleiros e Trapaceiros. Bom, eu quero que vocês imaginem essa ilha e pensem o seguinte, nessa ilha há cavaleiros e trapaceiros, só 2 tipos de pessoas. E os cavaleiros não podem falar mentira de jeito nenhum. E os trapaceiros não podem falar a verdade de jeito nenhum. Só esses 2 tipos de pessoas nessa ilha. Então, a gente vai se encontrar com alguns personagens nessa ilha e eles vão falar algumas afirmações. E nós vamos usar alguns elementos usados na lógica para poder ver se eles estão falando a verdade ou se estão falando mentira. Ou seja, a gente vai descobrir quem é cavaleiro e quem é trapaceiro. Aqui nós temos as 2 primeiras personagens, que é a Zoe e a Mel.
Bom, a Zoe, ela fala o seguinte: a Mel é uma trapaceira. Já a Mel fala: nem eu e nem a Zoe somos trapaceiras. Bom, a gente tem apenas essas duas afirmações, né? Então, como é que a gente poderia fazer para poder descobrir quem está falando a verdade e quem não está? Nós usaríamos essa tabela chamada de tabela verdade. Na tabela verdade, nós vamos ter essas três colunas. Nessa primeira coluna, nós vamos ter a hipótese. Por exemplo, na primeira linha, se a Zoe é cavaleira. E aqui a gente vem aqui na coluna da Zoe e da Mel. Se a Zoe é cavaleira, a gente já coloca um 1. A gente já coloca a 1 aqui na Zoe. O 1 significa que ela é cavaleira. Quando for um 0, significa que é trapaceira. Bom, aí nós vamos agora para a segunda hipótese, que a Zoe é trapaceira. Se a Zoe é trapaceira, nós colocamos um 0 na linha aqui da Zoe, né? Nessa coluna da Zoe, na linha onde ela é uma trapaceira, colocamos o 0 para mostrar que ela é uma trapaceira, para se a gente não perdermos no raciocínio. Continuando, agora vamos para a terceira hipótese, que é a terceira linha, que diz que se a Mel for uma cavaleira. Bom, se a Mel é uma cavaleira, a gente coloca um 1 na coluna da Mel e significa que ela é uma cavaleira. E na terceira hipótese, a gente coloca o 0 na coluna da Mel, que significa que ela é uma trapaceira. Bom, então, para os outros exemplos que a gente vai encontrar, os outros personagens, a gente vai ter sempre esse padrão aqui, de base. A gente vai vir aqui na primeira hipótese e vai falar: se fulano for cavaleiro, então a gente vem aqui na coluna de fulano e coloca um nele, significando que ele é cavaleiro. Assim como se ele for trapaceiro, nós colocamos o 0 se ele for trapaceiro. Assim como a gente fez aqui embaixo, o 1 quando a pessoa é um cavaleiro e o 0 quando for um trapaceiro. Bom, agora a gente já tem a base, a gente vai observar o que é que os personagens estão falando. A gente vai analisar as falas deles e a partir disso nós vamos preencher essas colunas que estão vazias. Bom, a Zoe falou, vamos começar pelo início. A Zoe falou: a Mel é uma trapaceira. Se a Mel é uma trapaceira, nessa hipótese que a Zoe é uma cavaleira, ou seja, ela só fala a verdade, nós colocamos um 0 na Mel, que significa que ela é uma trapaceira. Mas isso não quer dizer que isso já é a resposta certa, é só a hipótese. Depois nós vamos analisar as 4 e ver qual são as que mais combinam entre si. E assim a gente vai poder ter uma noção de quem está falando a verdade e quem não está. Bom, continuando. Na segunda linha agora. Ela disse se a Zoe for uma trapaceira. Ou seja, lembrando qual a afirmação da Zoe. A Zoe disse que a Mel é uma trapaceira. Imaginando que ela está mentindo, nós colocamos um 1 na Mel, que quer dizer que a Mel é uma cavaleira. Recapitulando, se a Zoe diz a Mel é uma trapaceira e ela é uma mentirosa, então isso quer dizer que a Mel é uma cavaleira. Por isso nós preenchemos um aqui na Mel. Continuando. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui mais rápido, só para vocês entenderem como é que funciona o jogo. Nas próximas eu vou fazer um pouco mais devagar, porque eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem a partir do que vocês estão vendo agora, para poder vocês desenvolver sozinhos essa lógica, para você poder identificar sozinhos. Continuando, agora nessa terceira hipótese, que a Mel é uma cavaleira. Qual é a mesma afirmação da Mel? Vamos lembrar. A Mel falou: nem eu e nem as duas somos trapaceiras. Ou seja, ela fala que as duas são cavaleiras. Então nós colocamos um 1 na Zoe, que significa que as duas são cavaleiras. Bom, agora vamos aqui para a quarta hipótese. Lembrando o que a Mel falou. A Mel falou que nem eu e nem as Zoe somos trapaceiras. Ou seja, ela está afirmando que as duas são cavaleiras. E nessa hipótese, em onde ela é uma mentirosa, podemos colocar um 0 aqui. Já quer dizer que, já que nenhuma das duas é cavaleira, então
colocamos 0 aqui, quer dizer que a Zoe também não é uma cavaleira. Só que aí pense o seguinte, ela está englobando as duas, tanto ela nem a Zoe são cavaleiras. Mas vocês concordam que mesmo se tivesse um 1 aqui na Zoe, a Mel não deixaria de ser uma trapaceira, mesmo assim ela estaria mentindo, porque ela fala que as duas são cavaleiras. Mas mesmo que a Mel seja, mesmo que a Zoe seja uma cavaleira ou uma trapaceira, mesmo assim ela pode estar mentindo. Então esse 0 aqui, ele não é necessariamente só o 0, mas o 1 ou o 0. É uma coisa que nós não podemos ter certeza. Então, analisando aqui, quais são as respostas que mais se batem, que mais concordam entre si? É a primeira coluna, ou a primeira linha, e a última linha, né? Que tem o 1 na Zoe, que diz que a Zoe é uma cavaleira e a Mel é uma trapaceira. Já aqui na quarta linha, diz que a Mel é uma trapaceira, assim como na primeira. E a Zoe pode ser tanto uma cavaleira quanto uma trapaceira, né? Então as duas que concordam entre si são essas duas. Então temos a resposta que, no contexto do poder de interferência justificada que temos, ou seja, com base nas poucas informações que a gente tem, a gente pode presumir que a Zoe é uma cavaleira e a Mel é uma trapaceira. Agora que vocês já entenderam como é que funciona o jogo, como é que funciona a tabela verdade, eu vou ser mais devagar agora, porque eu quero que vocês pensem mais, que eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio lógico. Bom, caminhando um pouquinho mais na ilha, nós encontramos mais dois personagens, que é a Peg e o Zip. Vamos ver o que é que eles estão falando. A Peg disse: entre mim e o Zip, exatamente um é cavaleiro. Ou seja, ela está falando que entre ela e o Zip, apenas um é cavaleiro, só que ela não especifica qual dos dois é. Já o Zip disse: só um trapaceiro diria que a Peg é uma trapaceira. Ou seja, ele está afirmando que a Peg é uma cavaleira. Ainda não sabemos quem está falando a verdade e quem não está, ou se os dois estão falando a verdade. A gente vai descobrir agora com a tabela verdade. Como eu expliquei para vocês, esse padrão aqui vai se seguir sempre quando houver dois personagens. Agora que a gente tem o Peg e o Zip, continua com dois personagens, vai seguir a mesma coisa que teve no exercício anterior, com a Mel e com a Zoe. Aqui nós temos a hipótese que se a Peg é uma cavaleira, nós colocamos um 1, que significa que 1 significa que é uma cavaleira e o 0 significa que é uma trapaceira. Na segunda hipótese, nós temos que a Peg é uma trapaceira, então nós colocamos um 0, que significa que ela é uma trapaceira. Na terceira hipótese, nós colocamos um 1 na Zip, porque ela disse que a Zip é uma cavaleira. Já na quarta hipótese, nós colocamos o 0 na Zip, porque significa que nessa hipótese ela é uma trapaceira. E a partir disso, vamos para essa primeira coluna. E vamos olhar observar o que é que os personagens estão falando, para poder descobrir quem que está falando a verdade ou não. Vamos começar pela Peg. A Peg diz: entre mim e o Zip, exatamente um é cavaleiro. Ou seja, você está falando que é a verdade e ela é uma cavaleira, então isso quer dizer que o Zip vai ser um trapaceiro. Já que entre os dois só há um cavaleiro e ela já é uma cavaleira, segunda hipótese, nós colocamos um 0 no Zip, que significa que ele é um trapaceiro. Bom, agora vamos para a segunda hipótese. Se a Peg é uma trapaceira, ou seja, se ela está mentindo, se ela está falando que entre os dois um é cavaleiro e ela está mentindo, então a gente vai preencher aqui no Zip o 0 ou 1, já que observando que ela já é uma trapaceira. Nós colocamos um 0 no Zip, já que fala que exatamente um é cavaleiro e ela é mentirosa, então nenhum dos dois é um cavaleiro. Vamos para a terceira hipótese, se o Zip for um cavaleiro. Vamos lembrar o que é que o Zip falou. O Zip disse: só um trapaceiro diria que a Peg é uma trapaceira. Ou seja, ele afirma que a Peg é uma cavaleira.
supondo que o Zip está falando a verdade, com o que a gente preencheria essa coluna da PEG? Com 0 ou com 1? Pense um pouquinho aí. Nós preencheríamos isso com o 1. Se ele está afirmando que é uma cavaleira e ele só pode falar a verdade, então isso quer dizer que a PEG é uma cavaleira. Agora vamos para a última hipótese, estamos quase chegando lá. Se o Zip for um trapaceiro, ou seja, se ele estiver mentindo, falando que a PEG é uma cavaleira, então o que é que nós vamos ter aqui? Pense um pouquinho. Nós teremos que a PEG é uma trapaceira, já que ele está falando que ela é uma cavaleira e ele está mentindo, então a PEG seria uma trapaceira. Analisando essa tabela aqui, quais são as que conversam entre si? Ou seja, quais linhas aqui são iguais? As que mais se conversam entre si são a segunda e a quarta. Você pode observar aqui que tanto a PEG quanto o Zip são trapaceiros em ambas as hipóteses. Então nós temos com a resposta, no contexto do poder de interferência justificada que temos, por enquanto, informalmente devemos afirmar que tanto o Zip quanto a PEG não passam de trapaceiros. Ou seja, de acordo com as informações que temos, e são poucas, a única coisa que podemos afirmar é que os dois estão mentindo e que entre os dois não há nenhum cavaleiro. Então, pessoal, vamos agora para o último enigma. Andando um pouquinho mais pela ilha, nós encontramos o Bufante e o seu amigo Júnior Chulé. O Bufante diz: Júnior é um trapaceiro, e o Chulé diz: eu e meu amigo Bufante somos cavaleiros. Acho que a essa altura do campeonato já estamos acostumados com a tabela verdade, e eu acredito que vocês já podem fazer ela sozinhos. Então vou dar um tempo a mais para vocês pensarem nela. Bom, como eu falei para vocês no desafio passado, essa estrutura aqui vai ser sempre a mesma. O 1 quando o Bufante é um cavaleiro, o 0 quando o Bufante é um trapaceiro, o 1 quando o Júnior for um cavaleiro, o 0 quando o Júnior for um trapaceiro. Bom, vamos começar como sempre pela primeira hipótese, se o Bufante for um cavaleiro. Vamos lembrar o que é que o Bufante diz. O Bufante diz: Júnior é o trapaceiro. Então, se supondo que o Bufante está falando a verdade, que valor a gente coloca aqui no Júnior? Um 0 ou 1? Pense um pouquinho, pause o vídeo, pense e depois coloque a resposta no comentário ou escreva. Se possível, até faça essa tabela aí na sua casa e vá acompanhando ela comigo. Bom, já pensou? A resposta claramente é um 0. Se o Júnior está falando a verdade, ele disse que o Zé Chulé é um trapaceiro, então o Júnior vai ficar com o valor de 0 na sua tabela. Vamos para a segunda hipótese. Se o Bufante é um trapaceiro, ou seja, se ele está mentindo, ele diz, relembrando, Júnior é um trapaceiro. Se ele é um mentiroso, eu quero que vocês pensem que valor eu vou colocar aqui na coluna do Chulé. Vou colocar 1 ou vou colocar o 0? Pensaram? Claramente eu vou colocar o 1, já que o Zé Fonte está mentindo. Agora vamos para a terceira hipótese. Se o Zé Chulé, se o Júnior Chulé, na verdade, for um cavaleiro, ele esteja falando a verdade. Vamos lembrar o que é que ele está falando. O Júnior Chulé fala: eu e meu amigo Fante somos cavaleiros. Bom, agora eu quero que vocês pensem de novo. Se o Júnior Chulé está falando a verdade e ele está dizendo que ele é um cavaleiro e o Bufante também, que valor vai estar aqui? Claramente que vai ser 1 também, porque ele falou que os dois são os cavaleiros. Agora eu quero que vocês pensem aqui no seguinte. O Júnior falou que os dois são cavaleiros, só que ele está mentindo. Que valor vocês acham que vai ficar aqui? 1 ou 0 na coluna do Bufante? Eu quero que você pause o vídeo, pense um pouco, analisando o que a gente já fez até agora. E se você fez uma tabela aí no seu caderno ou na sua mente, pense aí, que valor eu vou colocar aqui, o 0 ou 1? Imaginando que o Júnior
o Zé Chulé está mentindo. Pensou? Poderíamos dizer que é um zero, só que ele não é necessariamente um zero, porque ele fala que os dois são cavaleiros. Mas vocês concordam que mesmo o Fante sendo zero ou sendo um, ou seja, ele sendo um cavaleiro trapaceiro, o Júnior também vai estar mentindo? Então não tem como a gente colocar com certeza aqui se o Bufante é um cavaleiro ou um trapaceiro, né? Porque não tem como saber apenas com os fatos que a gente temos. Então a resposta pode ser tanto 0 ou tanto 1, mas isso não impede que o Chulé seja um trapaceiro, seja um mentiroso. Então as respostas que mais combinam é a primeira hipótese e a última hipótese, que vocês podem perceber aqui que nas duas o Zé Chulé é um mentiroso e o Bufante ele tá com 1 ou ele pode ser 1, mas são as duas que mais concordam entre si. Bom, no contexto do poder de interferência justificada que temos, por enquanto, informalmente, devemos afirmar que o Bufante é cavaleiro e o Zé Chulé é um trapaceiro, porque de acordo com as poucas informações que nós temos, é isso que podemos afirmar. É isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, mas eu quero que vocês lembrem que isso foi apenas um aquecimento, o nosso curso não vai ser apenas isso. Eu trouxe esse jogo só para vocês verem como funciona a tabela verdade e como é que a gente pode usar ela, né, em coisas do dia a dia, por exemplo. Mas o nosso curso não vai ser apenas isso, não vai ser baseado somente nisso. A gente vai ver muitas outras coisas que vai ajudar vocês, né, nesse desenvolvimento da lógica e que vai preparar vocês para o futuro, para algoritmos, programação. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui vai ser importante. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.